Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o livro 7 da História da Magia do Eliphas Levi. É importante o seu like, a sua contribuição, porque esses livros são fenomenais dentro da nossa caminhada, para tudo aquilo que a gente quer aprender, sabe? A gente quer entender mais sobre magia, quer aprender um pouco mais sobre rituais, mas assim, esse livro em si, ele traz o contexto histórico da coisa. Então tem coisas que são importantes a gente falar aqui, que vai ser muito agregador, mas vai ter outras coisas que não são tão importantes neste momento, no início do canal. A gente está trazendo vídeos do início até o final, até os derradeiros vídeos, que tem como objetivo trazer instrução maior. Não é uma instrução pífia, pequena, que não vai agregar valor na sua vida. Então a gente primeiro, dentro desse livro, o que a gente tem que compreender? Entender o que é magia, entender a história por detrás, os povos antes do dilúvio e depois do dilúvio, o que se aconteceu ali envolvendo os bárbaros, os povos ali da África, etc e tal. Os europeus, entende? Né? Então a gente tem que parar para observar direitinho todo esse contexto, para entender um pouco mais o que é magia para Eliphas Levi, que é o autor, e examinar o que ele está dizendo. Ah, mas tem uma lenda disso, você não falou sobre Santa Genoveva, não falou sobre um pouco mais sobre Allan Kardec, sobre as mesas girantes, você não falou mais sobre tarô, sobre astrologia. Vou trazer muito em breve vídeos falando sobre o tarô, sobre a astrologia, sobre a alquimia, a numerologia cabalística, pitagórica, etc, etc, etc. E todo esse conceito moral e filosófico por detrás destes livros. Porque é importante a gente estudar a história, em seguida a filosofia e depois a praticidade, a prática por detrás de todo esse âmbito, de todo esse contexto mágico da coisa. Compreende? Bom, e é importante também pedir o seu like aqui nesse início do vídeo, porque, obviamente, para esse canal crescer e ter mais vídeos aqui e você incentivar este trabalho, o seu like é fundamental para o nosso crescimento, tá? Então deixa o like, se inscreva e não esqueça também aí de verificar o sino de notificações. Nos comentários você coloca o seu feedback, o que é que você achou dessa aula, a dúvida central, o que você quer compreender para eu poder te ajudar. Entende? Entenda também que todos nós, dentro das nossas limitações, estamos fazendo o que a gente pode. Ninguém é melhor que ninguém, a gente pode sim estar sempre um passo rumo ao conhecimento dentro da humildade. O conhecimento verdadeiro é ter humildade e saber das suas limitações. Bom, aqui fala sobre a questão dos magnetizadores místicos e materiais. Isso aqui é muito simples de se entender. Vamos lá. A ciência, ela foi crescendo e, obviamente, a cada tempo, a cada era, ela vai se modernizando. E, obviamente, a ciência também no contexto fisiológico. Dentro das ciências humanas, e dentro da questão da saúde coletiva. Então, todo esse contexto foi crescendo. Obviamente, no século XVIII, agora é século XIX. Então, as pessoas começaram a entender um pouco mais que muito daquelas coisas, aqueles fenômenos, aquela histeria coletiva, aquelas coisas eram encenações ou, basicamente, reis, rainhas, pessoas que tinham poder que trazia uma histeria, um êxtase coletivo, portanto público. Mas, obviamente, as investigações começaram a crescer e as pessoas começaram a entender que aquilo ali se tratava de fenômenos fisiológicos, portanto, também tinha relação com fenômenos dentro do contexto hipnótico da coisa. Então, um magnetismo hipnótico. Mas Levi ele fica de um lado e fica do outro e examina os dois polos, o lado da magia e o lado da ciência, como chamavam. E aí ele começa a entender e explicar o seguinte, que muito daquilo ali, por mais que fosse descartável, ainda assim, alguns casos mereciam de uma examinação prévia, de uma investigação um pouco mais séria, porque muitos daqueles casos a gente poderia olhar dentro de um contexto científico, mas deveria também olhar dentro de um contexto filosófico, levando consigo toda a informação por detrás da magia, que ali agora estava cristalizada em ciência experimental. E muitos dizem o seguinte, olha, a Helena Blavatsky é contra a incorporação. Eu sou contra esse ponto de vista porque eu conheço vários bons magos que entendem de magia e incorporam. A magia a gente pode observar com o passar do tempo que não é aquele conto da carochinha que muitos dizem, e sim a evolução do ser e a evolução, a elevação da consciência. Portanto, isso nesse caso, o que acabei de dizer, é a alta magia, ok? Então, das alucinações. Nesse capítulo, Levi
discute o estado de visão interior, alucinação, êxtase, sonhos proféticos, fazendo distinção entre alucinações patológicas e visão mística legítima. Ele explica os mecanismos pelos quais a luz astral e a sobrecarga do sistema nervoso fazem a consciência voltar-se para imagens internas, obviamente lembrando o passado e criando visões que para o sujeito são tão reais quanto o mundo exterior. Analisa exemplos históricos e contemporâneos e mostra que nem toda visão é loucura. Então é o seguinte, a pessoa vai lá e bebe um chá, ayahuasca. Aí tem, por exemplo, a história, vou dar um exemplo aqui. Tem a história do nascimento de Oaxaca, a história do nascimento de Tiwako, tem a história do nascimento de Camalango, tem a história do nascimento de Rei Canaã, de Príncipe Ram, disso, daquilo, outro. Aí a pessoa vê aquele compilado de histórias, é um exemplo de histórias que foi, obviamente, trazidas pelo Mestre Gabriel. Eu não vou entrar dentro do contexto, explicar direitinho o que é, porque você tem que ser iniciado dentro da religião para saber de fato o que é que aquela história quer ensinar. Mas veja, passa por cima assim só para dar um exemplo mesmo. Aí a pessoa vai lá, pega aquela história ali e o Mestre Gabriel trouxe uma informação sobre aquela história. Primeiro que não é só a União do Vegetal que traz essas histórias, tá? Tem outras religiões que traz também os ensinamentos do Mestre Gabriel, ok? E de seu Irineu e também de outros fundadores, que trouxeram o vegetal para o mundo, a ayahuasca, o oasca, ou como preferir chamar, né? Ou o jagube, para a Europa, para outros lugares, e também tem suas histórias e a sua mescla de tradições, entende? Então o que é que acaba acontecendo? Pega aquela história, o autor ele está trazendo, eu escrevi um livro, pronto, vamos utilizar meu livro, eu escrevi um livro, e eu não coloquei algumas palavras ali naquele livro, obviamente, porque não eram tão interessantes, não é aquilo ali que eu estava querendo ensinar. O que está no livro basta. Mas a pessoa ela pega aquilo ali que eu escrevi, ela interpreta aquilo ali de uma maneira, e aí pega e diz assim, olha, Salomão e Jesus têm uma forte ligação um com o outro. Portanto, é isso, isso, isso e isso. Caixinha de fósforo. Não, porque não está ali no livro isso. É a compreensão da pessoa. Então, a opinião é a opinião. A razão é outra coisa. A razão é uma só. Mas cada um pode ter a sua opinião. E exatamente por isso que ele fala aqui dos magnetizadores e dos sonâmbulos. Levi aprofunda o estado de dos sonâmbulos e dos estados sonambólicos, né? Sonambúlicos, provocados por magnetizadores. Ele descreve como os sujeitos magnetizados entram em estado de lucidez parcial, de memória ampliada e percepção de fatos distantes. A pessoa ela é hipnotizada, você faz um barulho no outro quarto, a pessoa de lá ela escuta, como se estivesse perto. Ela sente o cheiro do seu perfume, você está no outro quarto. Isso acontece quando você está hipnotizado ou está sob efeito do chá, ou sob efeito de alteração de percepção por conta de alguma substância, cogumelo, etc, etc, etc. Entende? Isso de fato acontece. E com meio de experimentos clínicos e relatos de curas e manifestações estranhas. Também trata da transformação moral, que tais estados podem imprimir Sujeitos sob forte magnetização podem revelar tendências, traços ocultos ou sofrer perigos psicológicos se mal conduzidos. O autor alerta para a responsabilidade do operador magnetizador e para a necessidade de método ético e racionais. Então é o seguinte, ó, tem um professor, se eu não me engano, o nome dele é Antônio Carreiro, se eu não me engano o nome dele. Ele hipnotiza a pessoa e faz assim, ó, e esquenta a mão. Nesse ato de esquentar a mão dele obviamente vai se esquentar. E a pessoa ela vai sentir aquele calor e vai começar a subir. Então, está hipnotizado, esquenta a mão, a pessoa vai começar a subir. Aquilo ali não é magia. Okay? Aquilo é hipnose. Poderia ser chamado de magia? Poderia. Dentro de uma vertente, dentro de um contexto. Mas não é disso que estamos falando aqui nesse momento. Ok? Então, só para explicar mesmo. Essas partes aqui vocês podem simplesmente pausar e em breve a gente fala sobre, tá? Printa, anota no caderninho aí. Capítulo 4. O lado fantasioso da magia. Aqui Levi aponta como a imaginação popular e a fantasia literária. Aí a gente lembra o quê? De As Crônicas de Nárnia, que tem o seu lado de verdade, o seu lado de mentira, o seu lado de fantasia, né? Harry Potter e tantos outros livros. Então, literária deforma a magia na opinião pública. Entende? A opinião pública muda com base nesses livros. Mas esses livros também são muito importantes porque faz parte de um contexto nostálgico da história das pessoas, mas também reverbera em mito, superstição, folclore e romances. Fausto, contos góticos, etc. Tem alguns contos góticos, um tanto quanto interessantes. Criaram um imaginário
que mistura charlatanismo com antigas tradições iniciáticas, e ele separa o que é simbolismo legítimo, sinais, ritos, tarô, pantáculos, né, do que é invenção absurda. Também critica aqueles que usam a linguagem simbólica da tradição para alimentar espetáculos e fraudes e analisa o papel dos artistas e escritores em propagar imagens que obscurecem a ciência oculta, portanto a magia. Entenda o seguinte, ó. Então você vê que a gente que é praticante da magia, a gente pode fazer com que haja uma péssima visão. De fato, quando se fala de magia, a pessoa ela entende errado a magia, porque de fato pessoas fizeram mau uso dela. Seja em vídeos, seja em livros, seja sobre rituais exagerados, entende? E etc, etc, etc. Uma coisa fundamental também que a gente não pode se esquecer é o seguinte, ó. Vamos lá. Como é que eu posso dizer aqui para vocês de uma maneira bem prática? Ou será que a gente puxa um pouco mais para lá, né? Um pouco mais para frente? A gente vai ler. É melhor a gente ler? Deixa eu ver. É melhor a gente passar para cima, né? Depois a gente fala sobre isso. Calma lá, calma lá. Lembranças íntimas do autor. Levi oferece narrativas pessoais e observações de primeira mão. Encontros com magnetizadores, experiências com médios, casos clínicos e pequenas anedotas que ilustram pontos teóricos anteriores. Essas memórias servem para dar substâncias empíricas às suas afirmações. Mostram como ele, como investigador e iniciador, viu fenômenos que a mera teoria não cobriria. Ele usa relatos pessoais para explicar métodos de investigação, erros comuns e experiências transformadoras. E tipo quando a pessoa tem uma projeção astral, aí a outra acabou não tendo. Ela nunca saiu do corpo em espírito, ela não vai entender aquilo ali. Ela não vai entender aquilo ali. A pessoa está ali para sair do corpo de madrugada, acabou de acordar, né? Um fenômeno de catalepsia, de uma projeção astral. Ela, quando vai se deslocar do corpo, ela fica com medo e acaba retraindo e voltando. Então, só quem sabe, só quem entende realmente é quem já vivenciou. Então, fica muito mais fácil. Né? Então, livros como esse chegam em pessoas que de fato já vivenciou alguma coisa. Por isso que quer estudar um pouco mais sobre isso. Então, Levi aborda o campo mais amplo das ciências ocultas no século XIX. Alquimia, renovada em termos simbólicos, cabala, tarô, rosacrucianismo, práticas herméticas e experimentos da nova geração de ocultistas. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. Depois a gente vai trazer vídeos de aula sobre tarô, sobre astrologia, vídeos de aula a respeito de alquimia, vídeos aula falando sobre cabala e tudo mais. Tá? Sobre gnose, beleza? Martinismo, trazer um pouquinho de cada coisa para vocês, ok? Ele mostra como certas escolas, martinismo, sociedades esotéricas, tentam sistematizar antigas chaves, alfabeto sagrado, pantáculos, tábuas mágicas, e tábuas mágicas ganham novos comentários. Também comenta a relação entre essas ciências e a ciência moderna, química e fisiologia, defendendo que há conceitos análogos, por exemplo, processos alquímicos como metáforas para transformações físicas e espirituais. E, obviamente, finalizando o livro, o resumo e a conclusão. Levi reúne as ideias do livro e conclui propondo uma síntese. A magia reaparece no século XIX sob muitas formas, magnetismo, mediunidade, ocultismo organizado, e ele reafirma que a distinção entre charlatanismo e ciência oculta é crucial e pede investigação séria, disciplina moral e o respeito pela tradição iniciática. A conclusão retoma também a relação entre fé e razão. A cabala e a magia completam e não contradizem a verdadeira religião. A ciência moderna deve admitir certos fatos, luz astral, força anímicas. A letra está pequena, a letra está bem pequenininha. Sem sucumbir ao materialismo absoluto. Por fim, propõe que a era atual está pronta para reconciliar ciência e misticismo sob norma de pesquisa e ética. O ponto mais importante, obviamente, desse capítulo 7 é a magia, teoria e prática deve ser reconhecida como ciência legítima em parte. Em parte, sujeita a método e moral, e pode reconciliar fé e razão se tratada com seriedade. Obviamente, com toda certeza. Então, a gente começou a observar o seguinte, ó. O que ele fala nesse livro como um ponto importante, né? Ele não traz ali uma aula sobre tarô. Ele não traz uma aula sobre informações mágicas de como eram praticadas, como era a iniciação no Egito, na Grécia ou entre os bárbaros. Ele não traz aqui aula de magia, ele traz a história
E dentro desse compilado de histórias, ele traz a história de várias nações, vários povos, várias tradições, mostrando que de fato é a magia. E dentro dessa linha tênue, dentro dessa linha que trata sobre magia, a gente pode observar o seguinte: em vários povos diferentes, a magia acaba sendo a mesma coisa. A moralidade não é para qualquer pessoa, entende? Depende de um senso de moralidade e caráter para ser praticada. Tem todo o conceito kármico por detrás. Então, a magia, esse livro aqui é um exemplo, ele traz exemplos de pessoas que praticaram a magia e não eram tão boas pessoas assim. Ele fala sobre o charlatanismo, sobre a fraude, sobre a mediunidade, sobre a mal utilização da magia e por que ela acabou ficando mal falada, a diferença entre magia e feitiço, sobre invocação e evocação. Então essa base que a gente pegou aqui nesse livro é importante para que a gente chegue em outros livros de maneira sólida. Então não tem como você ir para outro livro sem antes passar por isso aqui. Tem que entender isso aqui. E as coisas que eu não falei aqui, ó, esse aqui é um livro de cabeceira, tá? Tem que ler. Ó, aqui no finalzinho fala aqui, ó. Disposição, a definição falsa da magia. O livro de Enoque sobre a queda dos anjos. Os mistérios de Zoroastro, os símbolos de encantamentos dos magos persas. Os dogmas de Hierro Trismegisto e a magia hermética. O livro de Thoth. A última palavra que opera todas as transmutações, Apolônio de Tiana, sua vida e seus prodígios, exúteres da igreja primitiva, o perigo das evocações, a notável influência das mulheres, o Etiridion, o Grimório do Papa Leão III, o Grimório atribuído ao Papa Honório III e seu possível autor, aparições e possessões, né? Vida e obra de Basílio Valentim, Johannes Tritêmios, Cornélio Agripa. Johannes Tritêmios é basicamente professor de Cornélio Agripa. Nicolas Flamel e Guilherme Postel. Uma breve síntese sobre as ciências ocultas e a busca pelo absoluto. Então é um livro que fala sobre história. Traz todo o conceito histórico dentro dele, né? Então os símbolos são para explicar. Por exemplo, ele escreveu várias palavras dentro de várias frases, dentro de todo um texto. Mas aquela imagem que ele trouxe no livro, como por exemplo um pentagrama, nada mais é do que uma imagem falada. Uma fala que está por detrás daquela imagem. Que a pessoa não entende direito e acaba entrando numa situação extremamente delicada e não entende por que aquele autor começou. Já vi pessoas pegando símbolos como esse daqui, por exemplo, e vai botar o nome de uma pessoa em cima, achando que vai acontecer alguma coisa. Depende muito da forma, pensamento e etc e tal. Então, sobre essa questão de aula, sobre tarô, sobre magia matemática, dentro de um contexto pitagórico, dentro de um conceito envolvendo tritêmios, dentro de um contexto sobre simpatias verdadeiras, envolvendo São Cipriano e também simpatias que estão ali dentro dos rituais, dentro dos 3 livros das ciências ocultas, alguns mantras de Levi, essas coisas é para outros vídeos. Esses vídeos aqui são aulas, informações que a gente está trazendo sobre a história da magia. Qual é a história da magia? Como é que eu vou praticar magia se eu não sei a história dela? De onde ela veio? Para onde ela vai? O que de fato é magia? Entende? Então livros como esse é essencial para a formação do sujeito enquanto mago. Então todos podem ser magos, mas a magia não é para todos. Entende? A mesma coisa sobre, eu sempre falo aqui, o exemplo, né? O ayahuasca. O ayahuasca é para todos, mas nem todos é para o ayahuasca. O vegetal é para todos, mas nem todos é para o vegetal. A sananga e o rapé é para todos, mas nem todos é para a sananga e para o rapé. Então as mais variadas medicinas é para todos, mas nem todos são para elas. Entende? Então a magia é para todos. Para todos. Então como é que eu pratico a magia se eu não entendo o que de fato é magia? Se eu não entendo o conceito filosófico, o conceito moralista e o caráter por detrás da magia? Eu vou só me tornar um feiticeirinho básico, baixo, da baixa magia. Mas quando eu falo de alta magia, envolve algo muito maior. Envolve o domínio das minhas características físicas e morais. Eu me policiar para ter um bom caráter, ter um bom comportamento. E quando chegar alguém para fazer uma consulta comigo, eu falar a verdade. Não vou vender consulta dentro de uma mentira, porque é karmicamente errado. Isso pode dar um problema lá no futuro. Não somente para você, mas as pessoas que andam à sua volta. Porque a nossa energia mexe e altera a energia alheia. Ok? Então,
Por hoje é só. Então, espero que gostem das próximas aulas sobre os outros livros e deixe o seu like e volte para os outros vídeos, deixando o seu like também nos outros vídeos também, porque é importante a sua contribuição aqui nesse canal. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.